Um homem à beira de execução. Uma nação em colapso iminente. Uma mensagem que mudaria o destino da humanidade. Imagine testemunhar o instante em que Deus decide revelar o maior mistério da história e escolhe um simples homem para registrar tudo. Você já se perguntou por que, entre os 66 livros da Bíblia, o livro de Isaías é considerado o mais surpreendente? Por que ele, e apenas ele, recebeu o título de o Evangelista do Antigo Testamento? O que faz com que suas palavras ecoem com tamanha força que o próprio Jesus o citou mais do que qualquer outro profeta? Hoje, você vai conhecer algo que transformará para sempre a sua maneira de ler a Bíblia. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história. É um código divino escondido por séculos, mas destinado para a nossa geração. Um livro que anunciou um nascimento virginal 700 anos antes que acontecesse, que descreveu a crucificação com detalhes arrepiantes, séculos antes de a cruz romana sequer existir, e que traçou o retrato mais fiel do Messias quando ninguém mais conseguia sequer imaginá-lo. Este conteúdo é gratuito, mas o impacto que ele pode gerar em sua vida é imenso. Se esta mensagem está alcançando o seu coração, retribua com um gesto simples. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra todos os dias. Nossa história começa no ano de 740 a.C. Jerusalém estava envolvida em sombras. A morte do rei Uzias, após um longo e próspero reinado de 52 anos, havia lançado uma onda profunda de medo e insegurança sobre todo o reino de Judá. Nas ruas, o pânico corria como água, silencioso, porém visível nos olhos de cada pessoa. A estabilidade se fora. O futuro era uma névoa. Isaías, um jovem sacerdote vindo de uma linhagem honrada, observava tudo isso com uma preocupação crescente. Ele havia crescido no templo ouvindo as histórias da grandeza de Deus, mas agora parecia que Jerusalém havia perdido o caminho. A corrupção e a idolatria se infiltravam na própria cidade santa. Nobres e sacerdotes, que deveriam ser exemplos de justiça, buscavam apenas seus próprios interesses. Enquanto meditava, a porta de sua sala se abre. É seu amigo Jeremias, com um rosto pálido. "Irmão Isaías", ele diz ofegante, "as fronteiras estão sob ameaça, os assírios marcham contra nós, dizem que com o rei morto somos presas fáceis." Isaías respira fundo. Sua preocupação não era apenas com exércitos. "E o nosso povo, Jeremias? Como está reagindo?" Jeremias baixa a cabeça, derrotado. Desesperado, perdido. Alguns falam em buscar alianças com povos que adoram outros deuses. A expressão de Isaías se fecha. Não é em alianças humanas que está a nossa salvação. Precisamos voltar ao Deus dos nossos pais. Mas quem irá nos ouvir em tempos assim? Mais tarde, ao entrar no templo, o silêncio parecia pesado, quase palpável. Isaías se aproxima do altar, ajoelha-se lentamente e derrama sua alma em oração. "Deus de nossos pais, estamos perdidos. Nossa nação se afasta da tua lei. Nossa esperança se desvanece. Para onde olharemos, se não para ti?" Enquanto orava, Isaías sentiu um vento poderoso percorrer o santuário, sacudindo o véu sagrado. Uma presença indescritível, intensa e avassaladora começou a encher o espaço. Uma luz resplandecente surgiu de trás do véu, um brilho impossível de suportar.
Seus olhos se encheram de lágrimas, seu corpo tremia incontrolavelmente. Senhor, ele exclamou com voz trêmula, o que estou vendo? Uma voz ressoou, profunda e cheia de majestade, ecoando por todo o templo e pelas fundações da terra. Eram serafins, seres celestiais de 6 asas que voavam ao redor do trono de Deus, clamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O templo inteiro tremeu. Fumaça encheu o ambiente. Isaías caiu ao chão, incapaz de resistir à força daquela visão. Sentindo-se completamente impuro, indigno, ele gritou em desespero: Ai de mim, estou perdido! Sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Naquele momento de terror, ele vê um dos serafins voar rapidamente até o altar. Com uma pinça, o ser celestial toma um carvão ardente. O coração de Isaías dispara. Seria o seu fim? Mas o ser se aproxima com calma, com misericórdia, estendendo a brasa em direção aos seus lábios. Não tenha medo, Isaías, disse o ser celestial. Isto tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado. A dor foi ardente, mas libertadora. Então a voz de Deus ecoou novamente, uma pergunta que definiria o resto da sua vida e o destino de nações. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, purificado e transformado, levanta lentamente a cabeça. Mesmo sabendo das dificuldades, do povo de coração endurecido, da rejeição que enfrentaria, ele sente um fogo novo em sua alma. Com uma determinação que não vinha dele, ele ergue a voz e responde ao chamado que mudaria a história. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a resposta de Deus não foi de conforto, e sim de uma verdade brutal. Vá e diga a este povo: ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. A missão de Isaías seria proclamar a verdade para uma geração que a rejeitaria. Ele seria a voz da salvação para um povo que escolheria a ruína. Seu chamado não era para o sucesso, mas para a fidelidade, mesmo em meio ao fracasso iminente. Ele só não sabia ainda que as profecias que sairiam de seus lábios purificados não eram apenas para a sua nação, mas para toda a humanidade e para nós, hoje. Isaías caminhava lentamente pelas ruas de Jerusalém, sentindo o peso da missão recém-recebida. Cada passo parecia carregar o eco da voz divina que ainda ressoava em sua mente. Vá e diga a este povo: ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. Os dias em Jerusalém tornaram-se mais sombrios. A cada manhã, novos rumores traziam mais medo. Batalhas perdidas nas fronteiras, alianças políticas fracassadas, a fome se espalhando pelas vilas vizinhas. No Palácio Real, o novo rei, Acás, mostrava-se inseguro, vacilante, um homem dominado pelo pânico. A ameaça de uma invasão iminente pelos reinos de Israel e da Síria o deixava paralisado. E foi nesse cenário de desespero que Deus enviou Isaías para o confronto mais difícil de sua vida até então. Ao chegar à sala do trono, Isaías percebeu o clima pesado. Guardas armados, conselheiros murmurando, rostos pálidos de preocupação. O rei Acás, ao vê-lo, correu em sua direção com um tom de desespero. Isaías, o que o seu Deus diz sobre tudo isso? Estamos cercados. Meu coração
Meu coração está tomado pelo medo. Isaías respirou fundo, fechou os olhos por um breve momento, buscando uma força que não era sua. Então, aproximou-se do rei, e sua voz soou firme, cortando a tensão da sala. Ouçam, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Não temam os 2 pedaços de tições fumegantes, que são os reis da Síria e de Israel. O rei acaso encarou, ansioso. Mas como posso não temer? Eles já estão às nossas portas. Isaías permaneceu inabalável. Se vocês não crerem, não permanecerão firmes. Peça um sinal ao Senhor, o seu Deus. Peça o que quiser, seja nas profundezas ou nas maiores alturas. Mas o medo de Acaz era maior que a sua fé. Com uma falsa piedade, ele recusou. Não pedirei sinal algum, não porei o Senhor à prova. Foi então que Isaías, com um olhar fixo e cheio de uma autoridade divina, proferiu as palavras que ecoariam por toda a eternidade, palavras que ninguém ali poderia compreender. Ouçam agora, ó casa de Davi, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O quê? Perguntou Acaz, visivelmente confuso. Uma virgem? Conceber? Isso é impossível. Os conselheiros ao redor começaram a murmurar, trocando olhares desconfiados. Isso não faz sentido algum, cochuchou um deles. Isaías, você está falando em enigmas, disse outro com um tom de irritação. Enquanto os homens mais poderosos de Judá questionavam, riam e zombavam da profecia, Isaías mantinha-se imóvel. Seu olhar estava fixo em algum ponto além da compreensão humana. Emanuel, ele repetiu em voz baixa, quase como uma oração. Deus conosco. Nos dias seguintes, a notícia da profecia misteriosa se espalhou como fogo em palha. Por onde passava, Isaías ouvia os comentários. Um filho de uma virgem? Que loucura, diziam alguns. Agora o profeta está delirando de vez, zombavam outros. Havia risos, sarcasmo e até mesmo ofensas diretas. A rejeição que Deus havia previsto começava a se materializar, não apenas na indiferença, mas na hostilidade aberta. Uma manhã, enquanto caminhava para o templo, Isaías foi abordado por um grupo de jovens. Ei, profeta, gritou um deles. Quando vem o seu tal Emanuel? Já sabemos. Você é bom com metáforas, não é? Isaías parou, encarando-os com uma serenidade que os desarmou. Riam hoje, zombem agora, mas as palavras do Senhor não falham. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Certa tarde, ao chegar em casa, seu próprio primo, Eliabe, o esperava na porta. Isaías, começou com a voz tensa, vim te pedir, por favor, pare. As pessoas estão dizendo que você enlouqueceu. Ninguém quer mais fazer negócios com a nossa família. Minhas filhas estão sendo evitadas. Nossos parentes, eles têm vergonha do seu nome. O golpe foi profundo. Eliabe, respondeu Isaías com a voz embargada. Eu não escolhi isso, mas Deus escolheu a mim. Eu não posso calar. O primo fechou os punhos em frustração. Então que arque com as consequências sozinho. Não conte mais comigo. Rejeitado pelo rei, zombado pelo povo, abandonado pela própria família. O isolamento de Isaías era quase completo. Naquela noite, em oração, ele questionou: Senhor, por que me mostras coisas que a minha mente não pode entender? Por que me faz anunciar um sinal tão misterioso? E no silêncio, uma nova visão tomou conta de seus pensamentos. Era como se os céus se abrissem novamente. Ele viu uma criança, mas não era uma criança comum.
Havia um brilho especial ao seu redor, e uma voz celestial ecoou, não mais em enigma, mas com uma clareza assustadora. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías abriu os olhos, o coração disparado. Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Como um simples menino carrega títulos tão grandiosos? Aquilo ia além da profecia de Emanuel. Era algo maior, mais divino. Ele desceu do monte onde orava e correu para as ruas, proclamando a nova mensagem. Ouçam, povo de Judá, a esperança! O Senhor me revelou que um menino nascerá, e ele trará governo, justiça e paz eterna. Mas a reação foi a mesma. Outro menino, Isaías! Já não basta a história de Emanuel? Gritou um mercador. O povo, imerso em seu medo de exércitos e invasões, não conseguia conceber uma salvação que viesse na forma de uma criança. Eles queriam um guerreiro, um rei com espada. Deus lhes oferecia um bebê em uma manjedeira. E aqui reside o grande conflito de Isaías. Ao mesmo tempo em que recebia essas visões de uma esperança gloriosa e futura, ele era obrigado a ser o mensageiro do juízo imediato. Sua boca, que anunciava o príncipe da paz, era a mesma que tinha que proclamar a destruição. Diante do templo, sua voz soava como um trovão. Ó casa de Israel! Ó Judá! Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ai da Assíria, a vara da minha ira! Com ela castigarei as nações rebeldes. E a vós, povo de Jerusalém, vossa arrogância será derrubada. Os altivos serão humilhados, e a terra será desolada. Ele via o ódio nos olhos do povo. Via o desprezo. Eles o chamavam de profeta da desgraça, a voz da condenação. E seu coração se quebrava. Ninguém entendia que a mensagem de juízo e a mensagem de esperança vinham da mesma fonte, do mesmo Deus. Um Deus que precisava purificar seu povo através do fogo da provação, para então apresentar o presente da redenção. Isaías amava aquele povo, mas o coração deles estava endurecido. Ele via o desastre se aproximando e não podia fazer nada para impedir. Ele era apenas a voz que clamava no deserto. Um deserto de corações endurecidos. Ele sabia que sua jornada seria marcada por dor, rejeição e solidão. Mas a maior e mais terrível revelação de sua vida ainda não havia chegado. O sinal da Virgem era apenas o começo. O Príncipe da Paz era uma promessa distante. Antes da glória, viria um sofrimento tão profundo, tão inimaginável, que abalaria os próprios alicerces da fé de Isaías e mudaria para sempre o que ele e o mundo entendiam por salvação. O mistério do servo de Deus estava prestes a ser revelado. As semanas passaram, e o coração de Isaías continuava em constante conflito. O peso das profecias de juízo ainda o consumia, mas a esperança do Príncipe da Paz o sustentava. Contudo, em meio à dor, uma nova e misteriosa visão começou a surgir em suas madrugadas de oração. Era uma manhã fria. O vento cortava as ruas de Jerusalém quando Isaías subiu mais uma vez até o monte onde costumava buscar respostas. Ajoelhou-se sobre a terra seca com as mãos erguidas ao céu. Senhor, até quando verei apenas destruição? Até quando me mostrarás apenas juízo? Enquanto orava, seus olhos se fecharam e então uma nova cena começou a se formar diante dele. Não era uma visão de guerra, nem de ruína, mas de um homem de aparência humilde, com o rosto marcado pelo cansaço, os ombros curvados,
como alguém que carrega um fardo invisível e pesado. Isaías apertou os olhos, tentando compreender melhor. "Quem é esse?" sussurrou, enquanto a visão ganhava nitidez. Uma voz suave, porém firme, ecoou em sua mente. "Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações." Isaías abriu os olhos, respirando de forma acelerada. O suor escorria por sua testa, apesar do frio da manhã. "Um servo?" murmurou, levantando-se com dificuldade. "Quem será este homem?" Naquele mesmo dia, Jeremias o encontrou. "Tive outra visão", disse Isaías, "mas desta vez foi diferente. Não era sobre guerra nem sobre juízo. Era sobre um homem, um servo. Havia algo de divino e ao mesmo tempo de extrema humildade nele. Ele trazia justiça, mas sem gritar, sem levantar a voz nas praças. Não quebrava a cana já rachada, nem apagava o pavio que fumega. Ele carregava o sofrimento como se fosse dele." Nos dias seguintes, as palavras sobre o servo começaram a ecoar com mais força em Jerusalém. Mas em vez de trazer consolo, elas provocavam confusão e rejeição. Isaías posicionou-se em uma das esquinas mais movimentadas da cidade, sua voz soando firme, mas carregada de tristeza. "Ouçam, ó casa de Israel, o Senhor revelou o seu servo, um homem de dores, acostumado ao sofrimento, desprezado e rejeitado pelos homens." Os transeuntes pararam. Uns olhavam com desdém, outros com indiferença. "Lá vem ele de novo", murmurou um mercador, "sempre falando de sofrimento. Queremos ouvir vitória, não de dor." Isaías continuou, ignorando os olhares cortantes. "O servo dará as costas aos que o ferirem e a face aos que lhe arrancarem a barba. Não esconderá o rosto das afrontas, nem dos escarros. Ele será humilhado, mas não abrirá a boca para se defender." De repente, uma pedra voou e atingiu o chão bem ao lado de seus pés. "Chega, Isaías!" gritou um homem com ódio nos olhos. "Cansei das suas palavras de desgraça. Por que Deus escolheria um homem fraco para ser seu servo? Queremos um libertador, um guerreiro." A dor da rejeição era familiar, mas algo na visão do servo o fazia continuar. Ele não conseguia dormir. As imagens o perseguiam noite após noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto daquele homem. Um olhar tão cheio de dor e ao mesmo tempo de uma estranha e inexplicável compaixão. Numa manhã fria, Isaías subiu novamente ao monte. Ajoelhou-se com o rosto em terra e gritou em agonia: "Senhor, por favor, eu não consigo mais. Por que me fazes ver isto?" E mais uma vez, o céu pareceu rasgar-se diante dele. A visão veio forte, implacável. Isaías viu o servo sendo empurrado, arrastado, golpeado sem merecimento. Seu rosto estava inchado, coberto de hematomas. Os olhos meio cerrados de tanto apanhar ainda transmitiam amor. Uma voz interior começou a narrar dentro da mente de Isaías, como se o próprio Deus lhe estivesse ditando as palavras. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías sentiu o ar faltar. A dor que via era tão real, tão intensa, que parecia atravessar as suas próprias entranhas. De repente a cena mudou. Agora o servo estava sendo açoitado. Isaías viu as costas dele rasgadas, cortadas, sangrando a cada golpe. "Não!" gritou o profeta. "Isto é demais! Não posso suportar!" Mas a visão continuou.
Os chicotes desciam com força, a pele se rasgava em tiras, o sangue escorria, misturando-se com o pó da estrada, e mesmo assim o servo não reclamava, não lutava, não resistia. E então, como se Deus lhe respondesse, a voz sagrada continuou: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, atordoado, balançava a cabeça. A visão prosseguiu. Agora o servo estava sendo levado para algum lugar. Isaías não conseguia ver exatamente para onde, mas podia ouvir o som dos gritos, dos escárnios e o choro distante de algumas mulheres. E a voz continuava implacável: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías sentiu o corpo fraquejar, suas pernas cederam e ele caiu completamente ao chão. Por nossa culpa, repetiu em voz baixa, por nossos pecados, o peso da revelação o sufocava. Então, a última cena daquela visão o atingiu como um golpe no peito. O servo, preso a uma madeira, com os braços estendidos, mãos e pés perfurados por algo que ele nunca tinha visto antes. Era uma forma de execução que Isaías desconhecia. Não havia registros de tal método em sua época. Era algo cruel, lento, um sofrimento prolongado. O servo pendurado, sem força, com o corpo coberto de sangue, e as pessoas ao redor zombando, rindo, apontando o dedo. As palavras vieram como se Deus as soprasse diretamente ao seu coração. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías cobriu o rosto com as mãos. Por que, Senhor? Por que este homem suporta tudo isto sem reclamar? Por que ele não se defende? Ele lembrou-se dos julgamentos que já presenciara. Homens gritando, lutando por suas vidas. Mas o servo? Ele permanecia calmado. Em outra visão rápida, Isaías viu o corpo do servo sendo retirado daquela estrutura de madeira, envolvido em um lençol e levado para um sepulcro novo, cavado em rocha. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, murmurou Isaías, assustado com a precisão das imagens. De volta a casa, Jeremias o encontrou em prantos. Isaías, o que está acontecendo? Com os olhos avermelhados, Isaías respondeu entre soluços: Eu vi cada detalhe, o sofrimento, os golpes, os cravos, a humilhação, a morte. Mas por quê? Perguntou Jeremias. Isaías olhou fixamente para o amigo, com os olhos cheios de uma mistura de dor e temor. Não foi pelos erros dele, Jeremias, foi pelos nossos. Toda a culpa, toda a dor que era nossa, foi colocada sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O silêncio tomou conta da sala. Isaías sentia que, por mais que aquelas palavras lhe causassem dor, precisava registrá-las. Eram palavras que atravessariam gerações. Porém, enquanto mergulhava nas imagens de sofrimento, algo novo começou a surgir no final da visão. Algo que Isaías ainda não conseguia entender por completo, mas que o deixou ainda mais angustiado. Ele viu uma luz, algo além da morte, um detalhe que não deveria existir, algo que contrariava toda a lógica do que acabara de presenciar. Isaías parou de escrever, respirou fundo e, com o olhar perdido,
sussurrou para si mesmo. Isso é impossível. Enquanto tentava registrar as últimas linhas sobre a morte do servo, uma luz repentina invadiu sua visão, intensa, quase ofuscante. Ele fechou os olhos, mas a cena que se formava era clara, muito clara. Ele viu o mesmo servo, agora vivo. Não, isso não pode ser, sussurrou com a voz embargada. Ele abriu os olhos com força, como se pudesse desfazer a visão. Mas, ao fechá-los novamente, a cena persistia. O servo, aquele que ele acabara de ver sendo esmagado, perfurado, morto, agora estava de pé, com o rosto sereno, os olhos cheios de vida. As marcas do sofrimento ainda estavam ali, mas havia algo mais, algo que o fazia estremecer. Uma voz suave, como um sussurro divino, ecoou dentro dele. Depois da angústia de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Isaías sentiu o chão balançar. Luz, satisfeito depois de tanto sofrimento, murmurou. Levantou-se e começou a andar de um lado para outro. É impossível! Ninguém volta da morte! Jeremias entrou apressado. Isaías, há rumores de que o povo está se reunindo para exigir que você pare de falar. Mas Isaías, com os olhos fixos no chão, respondeu com voz baixa. Jeremias, o que eu vi agora é algo que nem mesmo eu consigo acreditar. Eu vi vida depois da morte. Eu vi o servo, aquele que foi esmagado, perfurado. Eu o vi de pé, vivo, como se a própria morte tivesse sido derrotada. Jeremias deu um passo para trás, assustado. Isaías, isso é impossível! Eu sei, respondeu o profeta, mas eu vi com estes olhos. Isaías caminhou até sua mesa, pegou o pergaminho e, com mãos ainda trêmulas, começou a escrever mais uma vez. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele parou, refletindo. Prolongará os seus dias. Isso significa que ele viverá, mesmo depois de ter sido moído? Isaías sabia que revelar isso ao povo traria ainda mais zombaria, mais rejeição, mais dor. Quem acreditaria numa ressurreição? Quem aceitaria uma profecia tão absurda? Mas ali, no silêncio de sua sala, Isaías sentiu uma convicção nova nascer no seu coração. Algo grande, algo revolucionário demais para ele entender sozinho, estava sendo escrito através de suas mãos. Isaías permaneceu imóvel, os olhos fixos no pergaminho, a mão ainda tremendo sobre a mesa de madeira. As imagens de sofrimento, humilhação e morte do servo estavam vivas demais em sua memória, como se ele tivesse estado presente em cada momento. Mas agora, algo novo, algo que desafiava toda a lógica humana, começava a tomar forma em sua mente. A visão da ressurreição, a imagem da vida que surge de onde só havia morte. Os dias em Jerusalém seguiam pesados, como se o próprio ar carregasse o peso das profecias. Guerras, fome, juízo. Tudo estava se cumprindo como ele havia anunciado. Mas naquela manhã, ao acordar, Isaías sentiu algo diferente em seu espírito. O sofrimento do servo não era o fim da história, era o começo. Sentado à beira de sua cama, ele fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, depois de tudo que eu vi, há alguma esperança? E foi naquele instante que uma nova visão tomou forma.
Isaías viu campos florescendo onde antes só havia terra seca. Viu crianças brincando nas ruas sem medo. Viu homens e mulheres reconstruindo as muralhas de Jerusalém com alegria nos olhos. Risadas e cânticos ecoavam pela cidade. Uma voz suave, quase como um sussurro divino, preencheu o ambiente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os de coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. Isaías abriu os olhos de súbito, o coração acelerado. Esperança! Sussurrou. Sem perder tempo, saiu de casa e caminhou até o templo. Ali, com a voz firme e emocionada, começou a proclamar: Ó Jerusalém, ó povo de Judá, ouçam, há um tempo de restauração vindo. Não será sempre lamento e cinzas. Haverá consolo para os que choram, haverá libertação para os oprimidos. O povo, acostumado às suas mensagens duras, olhava com espanto. Alguns se aproximaram, curiosos. Você está dizendo que depois de tudo ainda há esperança? Perguntou uma mulher de idade avançada. Isaías se riu, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, respondeu com convicção. Depois da noite mais escura, o sol nasce novamente. Deus não se esqueceu de nós. Mas, mesmo com toda essa nova energia, algo ainda o incomodava. Havia uma peça do quebra-cabeça que permanecia oculta. Naquela noite, em seus sonhos, uma nova luz começou a despontar. Algo grande, assustador ao mesmo tempo e glorioso. Ele despertou ainda de joelhos. O amanhecer invadia sua pequena casa. As visões começaram de novo, só que, desta vez, tudo parecia fazer sentido. Ele viu o servo, viu o nascimento improvável de uma virgem, viu o menino crescer cheio de sabedoria, trazendo consolo e cura. Viu também o desprezo, a traição, o sofrimento, a morte e depois a vida, surgindo de onde só havia morte. Isaías abriu os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu Deus! Murmurou com a voz embargada. Tudo aponta para ele. Tudo o que eu vi, todas as palavras que anunciei, é sobre um único homem, um só Salvador. Jeremias entrou apressado na sala. Isaías, está tudo bem? Você está pálido. Isaías o olhou com os olhos brilhando. Jeremias, eu entendi. Finalmente entendi. Todas as visões, cada palavra de juízo, cada promessa de redenção, cada imagem de sofrimento e glória, tudo aponta para o Messias, o Emanuel, o príncipe da paz, o servo sofredor. São todos ele. Um só homem, um só plano, um Salvador. Jeremias ficou em silêncio, atônito. Mas como, Isaías? Você está falando de coisas que acontecerão séculos depois de nós? Isaías pegou o pergaminho e, com a voz firme, recitou: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O justo, o meu servo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Isaías largou a pena. Eu estou escrevendo o próprio Evangelho, Jeremias, antes mesmo dele acontecer. Naquele instante, uma certeza invadiu o coração de Isaías. Ele havia sido escolhido para registrar o maior plano da história da humanidade, um plano que só seria totalmente compreendido séculos depois, mas que começava ali, em cada linha que saía de sua boca. E agora, você compreende por que o livro de Isaías é o mais impressionante da Bíblia. Quando Isaías encerrou suas profecias, talvez ele não tivesse a plena consciência da dimensão do que estava deixando para o mundo. Ele foi apenas um homem,
com suas dúvidas, seus medos, suas lágrimas, mas também com uma coragem que poucos têm. Um homem que escolheu obedecer, mesmo quando todos ao seu redor o rejeitaram. Hoje, ao olharmos para as páginas do livro de Isaías, não vemos apenas textos antigos. Vemos um mapa profético, uma linha do tempo que atravessa séculos, apontando diretamente para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Cada detalhe descrito, do nascimento virginal ao sofrimento brutal, da rejeição à ressurreição, foi cumprido com uma precisão que desafia toda a lógica humana. E o que dizer das profecias que ainda aguardam cumprimento? Isaías também falou da segunda vinda, do retorno glorioso de um reino de paz eterna, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As palavras de Isaías são um convite, um chamado para que você, assim como ele, escolha confiar mesmo em meio à rejeição. Para que você proclame a esperança, mesmo em meio à crise. Para que você creia nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao redor gritar o contrário. Se Isaías, séculos antes de Cristo, pôde ver com tanta clareza aquilo que só entenderíamos muito tempo depois, imagine o que Deus ainda pode revelar a você hoje. Por isso, a pergunta que ecoa até nossos dias é simples, mas poderosa. Você está pronto para viver com a mesma fé e coragem de Isaías? Está pronto para confiar que, assim como cada palavra daquela época se cumpriu, as promessas de Deus para a sua vida também se cumprirão? O livro de Isaías não é apenas história. É um testemunho vivo de que Deus fala. E quando ele fala, nada pode impedir o cumprimento da sua palavra. Levante-se, creia, proclame, porque o mesmo Deus que chamou Isaías, hoje chama você.